Salve comunidade, tudo certo? Sou tipo A, agente territorial de cultura. Nesse vídeo eu estou de boina vermelha, fone de ouvido branco, camisa com a figura de Baba Yaga na frente, nas cores vermelha, preto, marrom, amarelo, branco, cinza, diversos tons de cinza e mangas curtas, né? Mangas acima aqui no antebraço. Sou um homem negro, estou de trança com miçangas na ponta, miçangas nas cores bege e marrom, certo? Estou com um anel no dedo, um de prata, de Ogum, e um anel dourado, que é uma cobrinha. Vim trazer para vocês hoje, falar um pouco da minha experiência como agente territorial de cultura. Vou selecionar 3 atividades que foram engrandecedoras para mim. Uma foi a realização do mini documentário, né? Viva Cultura, Viva Amarante. Vou falar um pouco também da oficina de produção de audiovisual, que ocorreu, e do Afrofest Chamar. Essas 3 atividades são atividades que, para mim, foram o top 3, né? Por isso que eu vou falar delas. Outras atividades ocorreram, foram interessantes, houveram falhas, frustrações, houveram coisas boas também, mas vim falar um pouco dessas 3, porque foram as 3 que mais aqueceram o meu coração, assim, como produtor e como artista também. A primeira, que foi a realização do mini doc Viva Cultura, Viva Amarante, eu trouxe figuras que são grandes nomes da cultura de Amarante. Então, pude pegar o relato deles, trocar uma ideia ali, fazer algo bem mais conversado, deixar eles livres para falar sobre as suas experiências. E aí eu trouxe a Dona Cibita, né, que é uma mestre de cultura assim, da cultura popular, do cavalo piancó, da dança portuguesa, do teatro. Trouxe o Pelourinho, né, que é um contramestre de capoeira do grupo Magia da Capoeira, ele que é um cara fenomenal, assim, foi meu professor de capoeira e ele até hoje continua em constante atividade, assim, então imagine quantos capoeiristas esse cara já formou, trazer, assim, toda a história dele, ele contando desde quando ele começou até os dias de hoje, todos os momentos que ele viveu, os altos e baixos, ele traz isso no nosso mini-doc também. O Carranca, que é um cara da percussão, um cara que basicamente chegou aqui com uma bagagem imensa e foi passando, foi professor de percussão de inúmeras pessoas do município e região também, porque ele é um cara que roda muito, acaba que ele influencia muito o modo de tocar percussão, né? Tem um modo Carranca de tocar percussão, porque ele é percussionista multi-instrumentista, né? Então ele tem um formato muito diferente de tocar, e isso que fez com que eu fosse atrás dele para fazer essa entrevista e ele trazer essa experiência dele, contar para a gente também a história dele. E o Derivaldo, que é um mestre de quadrilha junina, um cara assim que ele começou como dançarino, depois ele passou por um acidente, né, que deixou ele tetraplégico, mas isso não impediu ele de continuar imerso dentro da cultura junina, né, da quadrilha junina. Ele é um cara que foi presidente da quadrilha Sarropeado do Sertão por muito tempo e ele continua assim imerso nessa cultura. Ia para os encerros de quadrilha, opinava, participava das reuniões, ia para os debates, ia atrás de patrocínio, via o figurino da quadrilha se estava tudo certo, opinava nas coreografias, assim. Então ele é o cara que fez isso assim e faz até hoje. É bonito de ver assim a paixão dele pela cultura, né? E mesmo com a condição física que ele se encontra, ele não parou de estar dentro ali, assim, de forma incisiva e vivo, né? A quadrilha junina vive dentro dele, acima de qualquer coisa. Então, é emocionante de ver acontecendo isso, assim. Peguei essas 4 figuras para fazer esse mini doc, para que as pessoas possam ter esse registro das falas deles, das histórias deles, e essa atividade me orgulhou bastante. A segunda atividade é o filme Fuga, né? O filme Fuga, ele não foi feito através do programa, mas teve uma oficina de produção audiovisual que foi realizada para que o filme Fuga acontecesse. Então, o programa tem dedos dentro do filme. Foi oficina audiovisual que ocorreu na parte de produção, na parte de direção artística, na parte de direção de iluminação e atuação. Então,
pessoas participaram, desde crianças a idosos, né? Pessoas de 12 anos a pessoas de 70 anos participaram dessa oficina, assim, foi assim magnífico, emocionante, assim. Essa obra só acontece porque pessoas que não tinham experiência alguma dentro do audiovisual puderam praticar, né, dentro da oficina e já se estrear dentro de um curta-metragem, né, um curta-metragem que tem como diretor de fotografia nomes como Chico Rasta, na direção nomes como Wesley Oliveira, na direção artística Chau, na produção Érica Santos. Então foi um intercâmbio, assim, que o Wesley é maranhense, Chico Rasta é de Parnaíba, Chau de Parnaíba, a Érica é de Teresina. Então a gente uniu essa galera para fazer acontecer, né? Essa oficina, porque eles foram os oficineiros, eu participei como roteirista e como o diretor da oficina, né? Então chamei, convidei as pessoas para participar da oficina e essa obra que vocês estão vendo em primeira mão, assim, alguns trechos da obra, só acontece também porque essas pessoas estiveram imersas ali, entregando a vida e dando suor e fazendo acontecer, né? A gente descobriu atores mirins, assim, atriz assim que de 70 anos de idade que participou da obra também, e tudo isso foi pela oficina, né? A preparação de elenco, tudo, a galera pôde ver como é que acontece no filme, né? Desde o comecinho até a parte final, né? Então foi gratificante para a gente essa oficina, fazer ela acontecer, ver pessoas se descobrindo dentro da área, ver pessoas indo atrás de pesquisar para se imergir mais ainda dentro dessa área fenomenal que é o audiovisual e entender que no Piauí a gente também produz obras audiovisual de qualidade, assim, mesmo que sejam com pessoas amadoras dentro da produção, se encontrando e entregando o seu melhor, né? Então, isso foi massa, assim, dentro do programa, porque foi uma parte de ação fomentada, onde a gente pôde pagar os oficineiros, onde a gente pôde fazer ajuda de custo até para as pessoas que estavam dentro da oficina. Então, acho que todo mundo saiu ganhando assim uma experiência que não se paga, né? Uma experiência que se vive, se emociona, se sente. E a terceira atividade que eu acho que arrematou assim tudo foi o Afrofest Amar. Foi um momento de festejar, né? A gente levou essa parte da festa para dentro do paladar, que foi fazer uma oficina de é, culinária afro-brasileira, né, onde a gente selecionou o acarajé, levando o caruru, levando o vatapá, defumando camarão. Então a gente pôde trazer para pessoas que já trabalham na cozinha um pouco da cultura afro-brasileira através da culinária. E aí depois tem um momento de festejar, onde a gente teve capoeira, onde a gente teve pagode do mimbó, onde a gente teve dança charme, onde a gente teve stand de trança, onde a gente teve discotecagem, né, com DJ com tocadisco, assim, fazendo a primeira vez que a Amarante teve um DJ com tocadisco, assim, tocando, pra galera ver um pouco da cultura do DJ, do movimento hip hop. Então, para mim, assim, foi esse momento de festejar. Foram essas duas ações fomentadas, né, que foi essa primeira da produção audiovisual e a segunda com a Afrofest Amar, assim, acho que arrematou. E para mim só tenho a ver que o tanto que eu cresci dentro do programa como produtor, né? Como produtor e me tirando um pouco do lado artístico e me colocando mais como produtor, que é o que eu faço desde 2016, desde 2015, né? Então eu vi assim uma constante evolução dentro do programa, né? Assim, o programa, como ele é mais frequente, eu pude errar, pude corrigir o meu erro, pude melhorar, sabe? Como produtor cultural e assim acho que isso que é magnífico assim dentro de um programa que te influencia a estar ali, né? Logicamente temos que melhorar muita coisa, né? Porque é um programa novo, mas trazendo para vocês as partes boas, né? Acho que é isso.